Então já vimos a fase inicial, o pedido, né? A segunda fase, que é a instauração, depois a terceira fase, que é as buscas e as manifestações. E agora vamos entrar na fase da elaboração dos projetos. Certo. Tá? Porque precisa botar por escrito, botar numa planta, botar num memorial descritivo, né? Aquela realidade fática. Como é que o registro de imóveis lá no final do procedimento vai criar suas matrículas sem ter uma base documental? Precisa ter essa base documental. Certo. Então alguém vai fazer esse projeto. Quem que vai fazer? Quem que vai fazer? Se for REURB-S, o poder público, o município. Se for REURB-E, quem é que vai custear isso? Os beneficiários. Certo. Tá? Olhem a importância voltando da modalidade da classificação. Tá? Então vamos lá. Elaboração dos projetos. Após a definição da modalidade, porque isso implica em saber quem será o responsável, tá? Tem a ver com essa questão aqui. Nessa fase de elaboração dos projetos, nós vamos conhecer os problemas urbanísticos e os problemas ambientais eventualmente existentes, tá? Então, aí que entra uma análise mais profunda da situação. Né, para ver se comporta uma regularização, porque tem casos que não comportam regularização fundiária. Áreas de risco, áreas contaminadas, enquanto não implementada uma melhoria para dar sustentação à vida, segurança. Porque o que está em jogo primeiro aqui é a vida, e depois se regularizar, depois é ter propriedade de papel. Não adianta ter propriedade de papel, senão deu problema com a comunidade. Se veio o morro com a chuva e não garante a segurança daquilo. Então, primeira questão é a manutenção da vida. Vamos ver se tem condição para chegar lá. E isso é através desses estudos aqui urbanísticos e ambientais que vão integrar esse projeto de regularização. Tá? Projeto de regularização não é só fazer um memorial descritivo e uma planta. Pode ser que seja. Na REURB-I, na inominada, é isso, né? E em determinados casos, quando houver o reconhecimento expresso de que não tem problemas ambientais, não tem problemas urbanísticos, daí é isso. Certo. Tá? O município fez um estudo de... conhecemos casos que o núcleo urbano é situação plana, não é em área de declive, né? Ela está no meio da cidade, bem estabelecido há anos, né? Tem um conhecimento através do sistema viário estabelecido ali, tem uma comunidade carente ali operando, já funcionando há anos. O que se faz? O município pode declarar, olha, não vou me preocupar com área verde, com área institucional, com a dimensão de rua. Isso não existe na regularização fundiária. Né? Ou seja, é trazer essa situação para o mundo jurídico formal. Né? O município vai dizer, não tem problemas urbanísticos e ambientais envolvidos, vou permitir a regularização bem simples daí. Tá? Acaba facilitando. Mas tem que ter expresso isso. Responsabilidade de quem está fazendo. Tá? Certo. Nessa questão de responsabilidade, quando o município tiver um responsável técnico e ele que elaborar os documentos, o memorial, planta, não vai precisar apresentar aquela ART ou RRT ao registro de imóveis, tá? Então vamos lá. Aqui então entra essa análise urbanística, essa análise ambiental, né, para verificar se a área comporta ou não uma regularização. Lembrando, a ideia sempre é permitir essa regularização. Tanto é que, vejam, em casos em que verificado que a área de risco ou área contaminada, que de regra, tu teria que realocar o pessoal, remover, transferir para outra área. Nesses casos problemáticos, tem que fazer um último estudo ainda para ver se essa movimentação, essa realocação do pessoal não é mais prejudicial ainda. Artigo 105 do decreto. Tá? Então, o que se conclui dessa análise da legislação é tentar realmente implementar uma regularização. Tem problema? Vamos ver como compor. Para isso, os estudos técnicos, ambiental, estudo técnico ali do âmbito administrativo. Mas não são empecilhos de regra para fins de estabelecer uma regularização. Tá? Certo. Professor, nós passamos pela primeira fase, uma movimentação inicial, adentramos na elaboração do projeto. Sobre essa fase de elaboração do projeto, a pergunta que eu faço é sempre obrigatória essa fase? Regra tá? Sempre trazendo um dispositivo, para quem for aplicar no caso concreto, tá bem tranquilo aí para materializar. Artigo 21, parágrafo 2º. Artigo 21, parágrafo 2º do decreto. É obrigatório em qualquer REURB.
vírgula, salvo 2 pontos, ou seja, tem exceção. Quase sempre tem uma exceçãozinha. Tá, e essa exposição é para isso, para ajudar a encontrar as regras e as exceções. Quando que não é obrigatório o projeto, como trouxe antes, na REURB, a inominada. É aquele fato que está estabelecido há 40 anos, sim, desde antes de 19 de dezembro de 1979. Estamos em 2019, logo 40 anos. Ou seja, muda a situação? Não muda. Está lá. Certo. Tá? É situação consolidada desde esse tempo. Não há falar em elaboração de projeto. Não precisa todos esses os projetos que veremos agora em seguida. Certo. Tá? Então, essa fase dos projetos não é obrigatória nesse caso, quando for a REURB inominada. E não vão encontrar a REURB inominada na lei, tá? Ela está lá no artigo 69. Sim. Tá? Ela está com outra formatação, não está numa das modalidades explícitas, né, da lei 13.465 do decreto 9.310. A gente não vai encontrar, vai fazer um Ctrl F lá no Google, não vai encontrar inominada não vai encontrar nem na lei e nem no decreto. Inominada foi uma criação terminológica para melhor poder entender e caracterizar, tá? Está no artigo 69 da lei, na lei 13.465 e no artigo 87 do decreto. 69 da 13.465 e 87 do decreto 9.310 é essa regularização inominada, que também temos uma exposição preparada já para vocês. Então esse é um caso. Qual é a outra exceção? Tem outra exceção. Tem outra exceção. Qual? Quando alguma regularização já foi feita sem utilizar essa lei. Isso acontece. Quando que acontece isso? Quando, por exemplo, não tinha lei e as regularizações eram feitas através dos provimentos das corregedorias. No Rio Grande do Sul, por exemplo, Mora Legal, que ele disseminou para outros estados depois. Cada corregedoria incorporou no seu código de normas, que rege a atividade notarial e registral, como que aplicaria uma regularização, né? Já iniciando essa movimentação de trazer o fato social, o fato consolidado lá para dentro do direito. Tá? Já tinha iniciado isso aí. Só que essas regularizações não serviam para mexer direito de propriedade, não podia um provimento passar por cima da Constituição. Tá? Certo. Então o provimento também tinha limitação. Essa lei veio e melhorou. Né? Mas trouxe inclusive um mecanismo para chegar lá, não é chegar na propriedade via regularização de regra, porque quando se tratar de apenas titulação, tu não precisa desses projetos. Ou seja, a regularização já foi feita, já tem uma matrícula no registro de imóveis do lotezinho, decorrente de uma regularização, de um mora ilegal, por exemplo, né, de um provimento desses das corregedorias, mas ele está em nome ainda de quem era o titular da área, porque ele não transferia a propriedade. Tá? O que vem agora? Aplicação da 13.465 do decreto 9.310 apenas para titular. Pode. Tu pode aplicar isso aqui apenas para titulação. Muito bem. Tá? Então, o município sabe que aquela área lá já foi regularizada, só não houve a titulação dos beneficiários, eu vou aplicar uma REURB para isso. E daí eu vou estar dispensado de apresentar todos os projetos, conforme o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2. Tá? Então vejam os detalhezinhos que tem. Tu pode aplicar uma REURB apenas para titulação. Muito importante isso aqui. Tá? Isso aqui, salvo engano, também está no artigo 38. Então, as duas exceções onde não se faz necessário a elaboração de projeto. Isso mesmo. Tá? Professor, essa fase de elaboração de projeto, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. O que precisa conter nessa fase? Precisa ter descrição georreferenciada, por exemplo? Tá, vamos adentrar agora na materialização desses documentos para chegar ao final e alcançar uma regularização, poder emitir a CRF, precisa conhecer aquela realidade. Tá? Então, não vou passar todos os artigos aqui para vocês, mas está a partir do artigo 28. A partir do artigo 28 vamos encontrar, querem ver aqui, ó, artigo 28, do levantamento topográfico georreferenciado. Então tem uma seção própria aqui que vai tratar disso aqui. Seção a outra, do projeto de regularização fundiária, tá? E aqui, que daí esse do projeto vem no artigo 30. Então, 28, 29, 30, 31, 32, 30, vai até o 36, tá? Certo. Até a conclusão da REURB, que isso aqui é a fase de elaboração
dos papéis, da materialização dos documentos. Não vou passar para vocês a leitura aqui, vai ficar um pouco chato e extenso, não é nosso objetivo, trazendo essa referência. Pois bem, voltando à pergunta, a questão da descrição georreferenciada. O georreferenciamento não se confunde, essa matéria aqui quando está tratando de REURB, que é imóvel urbano, com o georreferenciamento da Lei 10.267 de 2001, do Decreto 4449 de 2002, que é o georreferenciamento do imóvel rural. Imóvel rural. Não se confunde. Lá, nessas legislações de imóveis rurais, tem um ente certificador, um órgão certificador, que é o INCRA. O INCRA. Tá? E é um trabalho técnico bem específico para quê? Para permitir um conhecimento melhor dos imóveis rurais com uma segurança maior. Certo. Tá? Esse georreferenciamento urbano, então, nada tem a ver com o INCRA? Nada tem a ver. Primeiro, para começar a distinguir as legislações. Não dá para aplicar a visão de georreferenciamento dentro do registro de imóvel, estou querendo dizer. Sim. Né? O registro de imóvel não pode ter a mesma lógica de pensamento quando está tratando uma REURB frente a um georreferenciamento de imóvel rural. Claro. Não pode ter essa lógica, não vai dar problema. Perfeito. Tá? Pois bem, o que vamos concluir desse georreferenciamento? Georreferenciamento é uma técnica de medição, né, que visa um conhecimento quase que absoluto das coisas que integram o todo. Tá? E esse levantamento é importante que seja feito. Né? É importante que seja feito, porque não temos como registrar para fins de proteger sem conhecer. Tu tem que conhecer uma realidade. O direito não vai proteger aquilo que ele não conhece. Sim. Então tu vai ter que ter uma matrícula que diga alguma coisa, que tenha elementos, que tenha requisitos. Tá? Agora, trazemos o espírito, os princípios de uma regulação fundiária. Há um abrandamento geral aqui. Sim. Não é a mesma lógica na aplicação de uma regulação fundiária, uma lógica de um título normal que está tramitando no registro de imóveis. Então o registro também tem que estar preparado para isso. Certo. Não é, às vezes, a falta de uma distância de esquina, de um quarteirão, porque nesses núcleos urbanos consolidados não tem como, às vezes, precisar isso, que vai impedir uma regularização. O registro de imóveis tem que estar preparado. Tá? Lado de numeração, às vezes o município nem organizou a questão, são requisitos que eu estou passando para vocês, lado de numeração, quarteirão, distância de esquina, né, que via de regra tem que ter na descrição do imóvel urbano, às vezes aqui tu não vai alcançar isso. Né? Mesmo que a lei fale em levantamento topográfico georreferenciado. Não é queremos passar para vocês, não é aquela lógica de georreferenciamento de conhecer absolutamente a coisa, e sim num aspecto primeiro de conhecer minimamente a coisa, tá? Essa é uma forma de passar uma aplicabilidade dessa legislação, senão o quê? Maior gargalo para aplicar uma regularização está dentro do georreferenciamento, não vai aplicar nenhuma regularização porque não tem o georreferenciamento. Parece que confronta com o espírito da regularização, quando ele abranda questão ambiental, abranda a questão urbanística, né? Mas precisa de uma descrição georreferenciada, lógica, aquela que existe para o imóvel rural. Não tem lógica isso. Não fecha a ideia. Tá? Então, o que significa esse levantamento topográfico georreferenciado? É permitir um conhecimento máximo da coisa, mas que não seja um embaraço, um gargalo para fins de aplicação disso aqui. Tá? Um conjunto de informações que possa entregar, né, ao registrador o conhecimento fático daquela circunstância. Isso mesmo. Tá? Desse 28, o que tem que trazer para vocês ali no inciso 1? Ele traz o levantamento planial altimétrico e cadastral. Tá? Inciso 2. Outros levantamentos georreferenciados necessários para a elaboração do projeto de regularização fundiária. Muito vago isso também, né? Inciso 3, planta do perímetro, lógico, tem que ter. 4, memorial descritivo, que tem que ter. Descrições técnicas das unidades imobiliárias, também, conhecer o todo, e depois cada parcela, aquilo que a gente disse para vocês no início, está materializado aqui. E inciso 6, outros documentos que se registrem os vértices definidores de limites. Vou ter que ter sempre um ângulo numa descrição do imóvel dentro de uma regularização? Não é essa a lógica que tem que ser estabelecida, assim como tem lá no georreferenciamento urbano. Mas está escrito aqui. Calma, vamos ler adiante. Não é ler-se isoladamente o artigo 28. Nós vamos encontrar um dispositivo muito importante aqui na sequência, tá?
Então vamos lá, artigo 29 também tem as formas de fazer os levantamentos. O parágrafo 6º do artigo 29 é interessante. O levantamento topográfico e georreferenciado será remetido eletronicamente pelo profissional legalmente habilitado ou pelo órgão público responsável pela sua execução ao Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais na forma estabelecida no manual operacional do referido sistema. Que sistema é esse? Existe? Não existe, ainda não está estabelecido, então isso aqui não pode ser uma condicionante. Quando existir, quando tiver estabelecido um sistema, digamos, quase nacional, aliás, Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, quando isso estiver implementado, bom, daí tudo bem. Sim. Mas enquanto não tiver, isso aqui vai ser entendido como um permissivo para regularizar, tá? Não pode o registro de imóveis, a meu juízo estabelecer, eu quero que crie esse sistema, que ele me dê uma habilitação lá para fins de eu aceitar essa regularização. Não, enquanto isso aqui não estiver andando, segue a mesma lógica. Foi estabelecida com o INCRA, tanto é que, para os imóveis rurais, tanto é que, paulatinamente, eles vêm prorrogando os prazos. Sim, porque o INCRA não estava habilitado para certificar. Não conseguiu ainda ter estrutura suficiente para receber todas as informações. Então, dar fluxo nas regularizações e com o tempo isso aqui vai sendo melhorado e aperfeiçoado. Tá? Vamos lá, artigo 31 agora, mudando um pouquinho. Parágrafo 5º. O Poder Público Municipal ou Distrital definirá os requisitos para a elaboração do projeto de regularização fundiária. Ou seja, se está aprovado, significa que concordou. Parágrafo 5º do artigo 31. O Poder Público Municipal ou Distrital definirá os requisitos para a elaboração do projeto de regularização fundiária. Tá. Então é o município que vai dizer o que é georreferenciamento urbano. Certo. Porque não tem ainda uma definição melhor. Se o município entendeu, e aí que entra um detalhezinho importante, se dentro dessa aprovação, lá na CRF, o município entende que isso aqui é descrição georreferenciada, ponto. O registro não vai impugnar, não pode impugnar. É a forma como o município está vendo a situação. Tá? Então, outra saída, digamos assim, outro fator importante é que tenha uma informação dentro desse projeto que o município diga que para ele aquilo ali basta como descrição georreferenciada. Artigo 31, parágrafo 6º. A inexistência de regulamentação dos requisitos a que se refere o parágrafo 5º não impedirá o processamento da REURB e o registro da CRF está aqui, ó. Artigo 31, parágrafo 6º, para não ver o artigo 28 lá como um obstáculo quando se fala em georreferenciamento. Tá? Então, são situações que vão ter curso mesmo que ainda não se tenha uma definição exata de georreferenciamento urbano, tá? Na fase da elaboração do projeto estamos tratando. Certo. Né? Quais as características que o projeto precisará apresentar? Isto vai estar lá no artigo 30. Vai estar lá no artigo 30. Tem 10 incisos para verem. Tá? O que tem de características que esse projeto precisa conter. Tá? Ali fala em projeto urbanístico, estudo preliminar. Analisem com calma. O que me chama a atenção, que eu tenho que passar para vocês aqui, muito importante, artigo 30, inciso 7 e inciso 8. Estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso. Quando for o caso, está escrito assim. Então, estudo técnico para a situação de risco, quando for o caso. Ou seja, o município vai analisar se tem, dentro daquela ótica anterior, conhecer toda a realidade. O município pode dizer que não tem problema, não tem área de risco. E daí vai estar expresso a responsabilidade do município. Vai ter curso e não vai precisar ter um projeto específico dessa situação. Mesma coisa, estudo técnico ambiental. Quando for o caso. Está escrito. Ó, 30... Inciso 7 e inciso 8. Sempre tem um vírgula quando for o caso. Tá? Então não é obrigatório em todas as situações de regularização ter um estudo técnico ambiental. Ambiental, quando que vai ser obrigatório? Obrigatório, isso já tratamos noutra disposição. Tá? Quando que vai ser obrigatório estudo técnico ambiental numa REURB? Área de preservação permanente. Tá bem. Tá? Uma APP. Proteção de mananciais. E unidades de conservação. 3. Tá? Isso está expresso aqui no decreto. Temos outra aula explicando melhor a situação. Quando a gente aprofunda mais. Não é objeto nessa exposição agora, mas trazendo para vocês. Estudo técnico ambiental, quando for o caso. Quais são esses casos? APP, unidades de conservação e a proteção de mananciais. Cursos d'água. Isso mesmo, isso aí. Quando tem um curso d'água que corta uma área, tem que ter um cuidado específico, tem que ter um estudo técnico. Né? E dependendo ali se é REURB S, REURB E, a REURB S permite nos 15
metros de cada lado ter, Certo. na REURB já não permite, Certo. tá? Então isso aqui também foi visto oportunamente, mas trazendo para vocês, estamos aqui analisando o projeto dentro da fase administrativa e tem esses estudos que Professor, são relevantes. essas três circunstâncias, o senhor poderia repetir? APP, mananciais... E área de conservação. Dá um exemplo. Tem uma lei específica que entendeu que determinada área, né, eles fazem um projeto e tal, aquilo ali é uma área de conservação, tipo a Mata Atlântica, ela tem diversos, não é toda a Mata Atlântica, todo litoral do país, não, né? Ela vai ter um estudo em determinados lugares, diz que é uma área de conservação, vai ter uma placa lá, tem uma norma específica que reconhece, dá nome para aquela situação, tem uma norma, uma lei própria para tratar dessas questões. Então, quando for isso, e o município sabe o que tem dentro do seu território, né? Ele sabe, tem aquela área de conservação e tem uma regularização para ser feita em volta, tem que ter um estudo. Litoral, por exemplo, dunas, perto da praia. Isso aí, tá? bem. Então, nessas situações, é obrigatório estudo técnico, que vai integrar o projeto de regularização, mas não sempre. Lembrando, quando for o caso. Isso, quando for o caso. Tá? Vírgula, quando for o caso. Quando for o caso. Ainda estamos no artigo 30, tratando de projeto na fase administrativa. Tá? Lembrando, teve o requerimento, a fase de busca, as manifestações, depois a elaboração dos projetos. Estamos aqui. Tá? Artigo 30, parágrafo 1º. Na regularização do núcleo urbano informal que já possua infraestrutura essencial implantada e para o qual não haja compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados, fica dispensada a apresentação do cronograma físico e do termo de compromisso. Questão interessante. Dispensa alguns documentos quando o município entender que aquela situação ali já está, que não tem problema algum, tá? Não tem questões urbanísticas ou ambientais para haver uma compensação. Tá? Ele dispensa alguns outros documentos que estão lá naqueles incisos que a gente não passou todos, mas estão lá no artigo 30. Parágrafo 2º do artigo 30. Na hipótese a que se refere o parágrafo 1º, constará da CRF que o núcleo urbano regularizado já possui infraestrutura essencial definida no parágrafo 1º do artigo 31 desse decreto e que não existem compensações urbanísticas ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados. Repetindo aqui, expressamente e obrigatoriamente há de estar na CRF, na certidão. Obrigatoriamente. Para quê? Para o registro de imóveis não impugnar, exigindo, cadê o projeto ambiental, cadê o projeto urbanístico? Né? Se o município disser que não precisou, beleza. Muito bem. Vai ter curso, o registro de imóveis não vai impugnar nesse sentido. Tá? Isso vai envolver muitos casos, não vai envolver todos. Mas a maioria das regulações acredito que vai estar dentro da situação. Daí o município vai ter que pelo menos as que a gente teve contato, a gente está envolvido na regularização, né? A gente vê, a maioria dos casos não tem problema algum ambiental envolvido para ter um estudo técnico, tá? Mas quando tiver problema, tem que fazer. Se não fizer, é irregularidade e não pode ser feito desse modo. Não é regularizado de qualquer jeito, não pode. Tá? O artigo 31 vai trazer o projeto urbanístico, né? Vejam, tem o artigo 30 é projeto de regularização fundiária, 31 projeto urbanístico. E aqui diversas situações para trazer para vocês. Tá? Questões importantes. A REURB poderá ser implementada por etapas e abranger o núcleo urbano informal de forma total ou parcial. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Sabe por quê? Principalmente, quando tem mais de um município e um núcleo estabelecido em cima. Mais de um município e um núcleo estabelecido. Daí isso aqui tem relação com a fase registral. Porque dentro desse decreto a gente vai ver qual o registro de imóveis competente para registrar, né, essas regularizações quando envolve mais de um município. Sim. E isso é problema. Se pode aplicar e fazer por etapas, que se fracione conforme a divisa de município. Tu faz uma etapa para um município, outra etapa para outro município, para não ter um registro de imóveis que vai estar dando certidão do imóvel de outra circunscrição. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É possível fazer isso, é possível, está na lei. Né? Mas entendo que vai ser um complicador para a própria comunidade. Né? Vai ter que ir no registro de imóveis de outra cidade. Porque é limítrofe, né? E o núcleo urbano está estabelecido nessa parte que foi regularizada numa área menor, quando a área maior regularizada está naquele município. Né? Isso que atrai a competência do registro de imóveis. Então, se pode fazer por etapas, se fracione o núcleo, cada parte do núcleo vai ficar em determinado município. Ou seja, o que vai acontecer? Vai ter que ter 2 projetos, daí um em cada município. Certo. Um projeto de REURB num município, outro projeto de REURB no outro, ao invés de um projeto só.
né? E aí, às vezes, pode ser um complicador que o município dessa área pequena não quer fazer ou não tem capacidade. Sim. E o município da área grande quer fazer e tem capacidade. E daí, então, aí entra essa situação, né, que permite, é para isso que serve a lei. Ela veio, vejam, já vislumbrando caminhos para regularizar. Sim. Tá? Então, fica a dica. Se puder fracionar o núcleo, porque ele pode ser feito em etapas, né, que se faça. Agora, tem casos que não vai comportar isso aí. Tá? Outra questão interessante, parágrafo 3º do 31. Na reurb de parcelamento do solo, as edificações já existentes nos lotes poderão ser regularizadas. As edificações, então tu não está regularizando só o terreno, está regularizando também as acessões. Está regularizando as casas, ou seja, as matrículas vão sair já com uma acessão, uma casa em cima, né, do determinado terreno, ao invés de ser só o terreno. E isso já é uma outra diferença frente aos provimentos das corregedorias. Porque isso tem a ver com contribuição previdenciária de edificação. E os provimentos não poderiam superar. Veio a lei agora, a lei federal, e não, vamos regularizar inclusive com as benfeitorias. E não, de regra não vai precisar da observância das contribuições previdenciárias, tu vai regularizar o todo. Tá? Então tu vai incluir no memorial, na planta, as casas, né, para fins de gerar matrícula já com as benfeitorias. Já a existência das edificações já vai constar. Isso aí. Isso é muito importante, muito positivo para o ocupante, o beneficiário. Vai chegar ao final da regularização já com a matrícula do todo regularizado, inclusive das acessões. Tá? Então, na reurb de parcelamento do solo, as edificações já existentes nos lotes poderão ser regularizadas a critério do Poder Público Municipal de Estral, em momento posterior de forma coletiva ou individual, ou faz junto ou pode ser depois. Tá? Parágrafo 4º, as obras de implantação da infraestrutura essencial de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional e a sua manutenção poderão ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da reurb. O que a gente está querendo dizer aqui? Ó? O que a gente sempre... Estamos materializando o que a gente sempre passou. Artigo 31, parágrafo 4º. Colocar no foco da atenção a regularização. Tu não precisa atender tudo agora para poder regularizar. Sim. Regulariza e com o tempo, está escrito aqui, após, e com o tempo vai estabelecer as melhorias. Vamos ler de novo, parágrafo 4º. As obras de implantação da infraestrutura essencial de equipamentos comunitários e de melhoria habitacional e a sua manutenção poderão ser realizados antes, durante ou após a conclusão da reurb. Muito bem. Ou seja, bota no foco, regulariza, bota no papel, né, o que tu alcançou desse foco, bota no papel, materializa, leva para a CRF. Certo. Não precisa estar tudo perfeitinho, bonitinho, o mundo ideal para poder regularizar. Não, regulariza e com o tempo, tu ali vai entrar na economia de novo, vai estar gerando recursos para todo mundo, gerando impostos, tu vai poder estabelecer as melhorias. Melhor do que deixar fazer de conta que não existe esse problema e deixar lá como está hoje. Tá? Mais uma prova da constitucionalidade dessa lei aqui. Tá? Artigo 32 tem os requisitos do memorial descritivo, não vou passar para vocês para não ficar chato essa parte aqui de projetos. Tá? A gente tem que dar sequência. Então, concluiu a fase de projetos, vem a fase de saneamento desse processo. Saneamento. Né? Isso. O município vai fazer uma análise do todo, ver se precisa atender mais alguma situação ou não, né? Para fins de passar para a fase da decisão, né? Para a fase final, lá junto na prefeitura. Sim. Na fase administrativa estamos tratando. Né? Então, vai ter uma decisão do município definindo pela regularização ou não. Essa decisão é discricionária ou voluntária ou vinculada? Certo. É uma questão interessante. É uma questão bem interessante para a gente estudar daqui para frente. Não tem uma posição definida a respeito disso. Né? O município está livre para decidir ou ele vai ser obrigado a definir essa questão da regularização? É muito interessante. Tá? A questão dos efeitos também dessa decisão são importantes para a gente refletir e estudar mais. E essa decisão vai gerar um ato formal. Ou seja, dentro do procedimento vai ter um despacho final, como se fosse uma sentença do prefeito ou do secretário. Né? Por isso, defiro a regularização. Então tem que ter esse momento, essa fase aqui, na fase administrativa, a fase da decisão. Decidiu e fundamentado, uma decisão motivada do poder público, para permitir, inclusive, um posterior controle, tá? Então, ato formal e tem que ser dado publicidade. Então, o município vai ter que
publicizar essa decisão ou favorável ou contrária à regularização, tá? É muito importante essa questão da fase da decisão. Isso está no artigo 37 também, lá no decreto, tá? O pronunciamento da autoridade competente que decidir o processamento administrativo da REURB deverá, inciso 1, aprovar o projeto de regularização fundiária resultante da REURB. Então, 37, inciso 1, não sei se não seria vinculado. Aprovar aqui, a lei está mandando aprovar, caso tenha sido cumprido todas as fases, cumpriu todos os requisitos, né? O município tem liberdade para decidir ou não? Me parece que não pelo 37.1, seria uma questão aí para a gente refletir. Eu ainda não tenho uma posição, não tenho uma posição muito segura disso. Estou mais tendencioso aqui aí pela uma decisão vinculada do município com base no 37.1, tá? Inciso 2, indicar as intervenções a serem executadas, se for o caso, conforme o projeto de regulação fundiária aprovado. Ou seja, analisar aquela questão das melhorias lá, que está lá no artigo 31, parágrafo 4º, tá? 37 ainda, inciso 3, identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada e os seus direitos reais. Tá? Então ele tem que dizer para quem que vai ser, quem que é o beneficiário daquela situação ali, o ocupante, né? A lei está aqui para proteger essa pessoa, para outorgar direitos, reconhecer a propriedade para essas pessoas, ou algum outro direito real. Tanto é que está escrito aqui, ó, identificar e declarar os ocupantes de cada unidade e os seus direitos reais. Não precisa ser só propriedade. Pode ser um outro direito. O município pode, por exemplo, fazer uma regularização e fazer uma concessão de uso. Tá? E daí tem diversos institutos que estão ali na Lei 13.465, no decreto, que podem ser utilizados. Não é só a propriedade. Melhor se for a propriedade, porque daí já resolve a situação. Né? O município não fica mais vinculado, mas pode ser outro. Tá? E quando for em uma regularização, voltando naquele ponto que tratamos antes, quando for uma regularização sobre bens da União, por exemplo, ou dos estados, será a União ou o estado que vai definir qual o direito real que vai outorgar, não o município. O município vai expedir a CRF. Mas quem diz qual o direito que vai reconhecer aos beneficiários é o titular da propriedade. Certo. É o titular da propriedade formal lá, tá? Então, esse pronunciamento nessa fase decisiva tem que identificar tudo isso aí, tá? Parágrafo 1º, as intervenções previstas no inciso 2, que é aquela indicar as intervenções a serem executadas, né? As intervenções previstas no inciso 2 consistem em obras de implantação de infraestrutura essencial, serviços e compensações, entre outros. É aquela questão de botar no papel melhorias que podem ser feitas dali para frente para aquela comunidade. Então, dentro da fase administrativa, nessa parte de projetos, tramitou até a parte final, houve uma decisão favorável, expede a CRF, a Certidão de Regulação Fundiária. Temos uma aula específica sobre isso. A CRF está prevista no artigo 38 do decreto. Tá? Expediu essa CRF, que ela é o ponto culminante, o ponto final da regulação na fase administrativa dentro do município. O município, depois daquilo ali, expediu a CRF, não é mais com ele, está com o registro de imóveis. Tá? A expedição da certidão de regulação fundiária é o ápice, o ponto culminante da regularização fundiária. Será nesse momento que tudo ficará claro e definido. Como a gleba regularizada, se com origem ou não, as parcelas apuradas, caracterizando a representação da situação fática consolidada e principalmente os beneficiários e direitos que eles tocarão, se a propriedade ou a posse, ou um outro direito real ali. Tudo isso será o que o registro de imóveis levará em conta quando a realização dos atos registrais, de modo a que a realidade fática passe a ter representação jurídica, efetivando e concluindo assim a tão esperada regularização fundiária. Tá? Concluiu essa fase administrativa aí. Tá? Uma pergunta, professor Tiago. O Poder Judiciário e Ministério Público, eles participam obrigatoriamente de um procedimento de regularização fundiária? Não, obrigatoriamente não participam. Isso está no artigo 40 do decreto. É tudo meio extrajudicial de resolver as questões. Aí tem o procedimento, o município tem suas atribuições, seus poderes, fez o procedimento lá dentro, no final expediu um documento e levou para o registro de imóveis. Não tem intervenção do Ministério Público nem do Judiciário obrigatoriamente, tá? Tem um detalhe importante para trazer para vocês, parágrafo único do artigo 9º. Parágrafo único do artigo 9º.
né? As áreas de propriedade do poder público registradas no cartório de registro de imóveis que sejam objeto de ação judicial. Ou seja, já tem uma ação judicial envolvendo uma reintegração de posse, por exemplo. Tá. Opa, daí muda a situação. Certo. Tá. Então, quer dizer, a intervenção De regra, não, conforme o artigo 40. do Poder Judiciário, se porventura houver uma ação judicial. Se tiver uma ação Que verse envolvendo sobre a aquele imóvel, titularidade. isso, envolvendo aquele imóvel, daí a situação ganha outro enfoque. Isso está lá no parágrafo único do artigo 9º. Tá? Vamos lá, então. As áreas de propriedade do poder público registradas no cartório de registro de imóveis, que sejam objeto de ação judicial que verse sobre a sua titularidade, poderão ser objeto de reurbier, desde que celebrado acordo judicial ou extrajudicial homologado pelo juiz. Então aqui vai ter a presença do juiz porque, lógico, não teria como ocorrer uma regularização fundiária em âmbito administrativo e depois vir uma sentença com força de coisa julgada mudando todo o panorama ali. Certo. Tá? Mandando, esse imóvel não é de você, sai daí, etc. Né? Então, Mas pode ocorrer um acordo lá Claro, entre as partes, mas- fazem mesmo em âmbito extrajudicial, levam ao juiz e o juiz homologa. isso aí. Então, Muito bem. se resolve como? Através do consenso materializado lá dentro do processo, o juiz homologou, dá um encerramento daquele processo e permite a regularização. Daí sim. Certo. Tá? Então, de regra, fiquem atentos, não precisa... Circunstância em que a participação do Poder Judiciário se torna imprescindível. Imprescindível. É isso aí. Bem. Tá? Professor, acho que nesse momento encerramos. Quero Isso aí. agradecer as suas explanações. Ficamos à expectativa de reencontrar o professor Tiago e os nossos ouvintes em breve. Eu que Muito agradeço. obrigado. Eu que Até agradeço a próxima. oportunidade. Obrigado.